Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, a gente vai fazer esse vídeo aqui agora para falar sobre a relação entre os Illuminati e os maçons. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, antes de eu entrar nesse assunto. Eu queria falar uma coisa. Agora no canal eu vou estar produzindo mais conteúdos. Vou voltar mais, falar mais de uma coisa só, vamos dizer assim, porque o canal estava voltado para muitas coisas diferentes. Eu quero falar mais sobre uma coisa só, para o pessoal saber o que encontrar aqui no canal, né? E o que eu estou pretendendo falar, uma coisa que eu percebo que as pessoas... Não, eu percebo que as pessoas, né? É que eu tenho interesse, tenho um certo tipo de curiosidade, interesse em descobrir mais, né? Um tipo de fascinação por descobrir mais sobre isso, que é teorias das conspirações. Não é teoria da conspiração no sentido de, por exemplo, tem muita gente que pensa que teoria da conspiração é só porque não tem prova, e não é só isso. Às vezes tem prova e continua sendo teoria da conspiração, porque também teoria da conspiração é um nicho. Independente de ter prova ou não, é um nicho. Por exemplo, teve coisas que eu trouxe de teoria das conspirações aqui pro canal que eu provei, eu trouxe com provas e continuou sendo teoria da conspiração. Tava com provas. Por exemplo, eu fui chamado uma vez para fazer parte, se eu não me engano, dos Illuminati. Eu não aceitei, mas até ofereceram dinheiro. Eu provei, botei a imagem na tela, fui na minha rede social, e não foi uma teoria da conspiração, se for no caso de não ter provas, né? Foi simplesmente nicho teoria da conspiração, mas eu provei que realmente eu fui chamado. Agora, por exemplo, esse negócio que a gente vai trazer aqui e as coisas que a gente se até a falar, eu vou tentar falar só coisas, também não garanto. Eu posso dizer a minha opinião também, mas eu vou tentar falar coisas somente que eu trouxer algum conteúdo, ou seja, algum conteúdo não, alguma prova, alguma matéria escrita, nem que algum documento escrito, para tentar mostrar embasamento no que está falando. Eu não vou simplesmente chegar na tela e falar. É isso que eu vou tentar trazer para vocês. Por isso, pessoal, eu peço que quem não conhece esse canal se inscreva. Eu vou estar trazendo conteúdos desse tipo. Uma pessoa que eu acompanho muito para trazer esse tipo de conteúdo, e eu já vou falar o que eu vou falar sobre ele, é o irmão Rubens. Ele que faz muito conteúdo sobre Illuminati. Ele só faz conteúdo só sobre isso. Eu agora decidi que meu canal ele vai ter mais conteúdo sobre isso do que de outros tipos de conteúdo. Apesar que uma vez ou outra lá eu vou falar posso falar alguma coisa aqui ou outra diferente, mas eu vou focar mais daqui para frente nesse tipo de conteúdo, tá certo, pessoal? Então ele falou, por exemplo, eu às vezes erro a palavra aqui porque eu tô segurando o meu celular na mão, aí tá cansando aqui. Ele trouxe, por exemplo, uma coisa, já conversei com o irmão Rubens, ele diz que os Illuminatis e a maçonaria é a mesma coisa. Só que eu descobri vindo nesse site aqui da BBC News. Vou mostrar aqui para vocês. Vou subir aqui e mostrar o site para vocês. BBC News. Que não é exatamente como ele pensava. Não é como ele pensava. Eu vou ler, depois que eu explicar isso, eu vou ler o porquê. Porque na verdade o que eu descobri foi que os Illuminatis
e a maçonaria. A diferença é que os Illuminati originalmente recrutaram os maçons. A diferença é essa, que os Illuminati recrutaram os maçons. Eu vou ler isso aqui e para vocês entenderem um pouquinho o que é. Qual é a relação entre os Illuminati e os maçons? É só essa partezinha que eu quero destacar mesmo sobre isso. Os maçons são uma ordem que se desenvolveu a partir de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média. Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Em 1828, um movimento político conhecido como Partido Antimaçônico foi estabelecido com o único objetivo, quer dizer, de combater a ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam ser confundidos um com o outro. Ou seja, aqui a parte que diz como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam ser confundidos um com o outro. Então a diferença entre eles é essa, que os Illuminati recrutaram originalmente os maçons. Essa é a diferença entre os Illuminati e os maçons. Então, se eles recrutaram é porque os Illuminati é que mandam muito mais do que a maçonaria, né? Então é esse detalhe, pessoal, que eu queria dizer a vocês. Convido a vocês para ficar prestando atenção aqui no canal. Se você já vi muita gente falar assim do meu canal, que não sabe o que encontrar no meu canal, porque eu boto de tudo um pouco no meu canal, né? Não sabe o que encontrar. Eu estou já dizendo agora, vou seguir o conselho de algumas pessoas, né, que me disseram de falar mais de uma coisa só. Eu vou resolver colocar agora um assunto em evidência, que é sobre teorias das conspirações, tá certo? Se você não sabia o que encontrar, vai saber agora o que encontrar. Mas pode ser que uma vez ou outra eu fale de alguma coisa ou outra diferente, mas vou focar mais nisso, tá certo? Agradeço a todos pela audiência. Se inscreve no canal, ó, compartilha esse vídeo para mais pessoas assistirem e até o próximo vídeo do canal. Até mais.